fechamento de mercado, nesta hora, Lucinda Pinto é a dona da casa. Bem-vinda novamente, Lucinda. Obrigada, Thaís. Não, a casa é nossa, né, Thaís? Estamos juntas, casa é nossa. Aqui todo mundo pode entrar sem chave. Lucinda, vamos lá, a gente segue repercutindo o tarifaço. A Isadora Camargo esteve aqui do AgroNews e trouxe aquelas boas notícias, né? A turma que está respirando aliviada, mas tem uma turma que está muito assustada, que é a turma que vai ser afetada. A minha lista é a lista das pessoas que estão chateadas, e porque vão sentir um impacto bem grande. Realmente, a lista de exceção que se criou atinge mais ou menos 75% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, mas esses 25% de produtos, de itens, vão sentir com força a decisão do governo americano. Então, a gente preparou aqui a tela para falar dos principais setores afetados. Então, etanol, máquinas agrícolas, vestuário, máquinas elétricas, calçados, é um setor que está bastante sensibilizado, já manifestou uma preocupação muito grande com o efeito da medida, papel, aço e açúcar orgânico. No caso do açúcar, eles taxaram especificamente o açúcar orgânico. Agora, o que chama a atenção, Thaís, é aquilo que a gente falava antes, no começo do jornal, que realmente a medida ela vai impactar justamente esses setores de maior valor agregado, que produzem itens com maior valor agregado, com mais tecnologia. E isso é uma má notícia para o país, que tenta ampliar na sua pauta de exportação esses produtos de maior desenvolvimento, que são mais caros no fim das contas. Agora, e aí aqui na próxima tela a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é essa divisão em termos de valor. Então, o ferro fundido é o item que representa o maior volume dentro das exportações para os Estados Unidos. A gente está falando que em 2024 foi cerca de 1,5 bilhão de dólares exportados por esse setor. Então, aqui tem a divisão de outros itens, né? Objetos de arte, peixes e crustáceos, madeiras e obras de madeira também é um setor que preocupa bastante, porque a gente sabe que na região ali de Santa Catarina tem uma concentração muito grande as empresas, elas exportam muito para os Estados Unidos, tem no mercado americano um mercado consumidor muito relevante. Agora, eu conversei bastante com tanto entidades que representam empresas, como consultorias que estão conversando com seus clientes nesse momento, Thaís, e o impacto vai ser super grande, né? Está todo mundo preparado para sentir bastante esse efeito e ninguém acredita que este ano tenha espaço para uma solução, para uma negociação. Então, o que eu ouvi bastante ali dos empresários é que espera-se que qualquer negociação, qualquer nova medida por parte do governo brasileiro no sentido de tentar amenizar esse efeito venha apenas a partir de 2027. Então, vai precisar de fôlego, se isso realmente se confirmar, para passar aí pelo próximo semestre. Foi o que eu disse agora há pouco, né? Da minha conversa também com os empresários, um receio enorme de ficarem todos reféns da eleição, né? Do Brasil parar, porque o palco é o palco político, o palco não é o técnico, né? A mesma coisa vale para os Estados Unidos. Lá também tem eleição no mês de novembro, lá também tem Trump lidando com a guerra. Agora, o que mantém o Brasil na pauta é exatamente a diferença política, a diferença até ideológica, como já tratamos aqui, tanto deles quanto nossa. Vamos pular para o mercado financeiro? O que deu hoje na turma? Hoje foi um dia negativo. Essa história do tarifaço acabou mexendo com o mercado, não tanto pelo efeito exatamente sobre as empresas, porque no fim das contas, poucas dessas empresas afetadas têm ações negociadas em bolsa, mas pela incerteza. Então fica essa dúvida. Tivemos aí essa primeira taxação, tem uma discussão também a respeito de uma nova tarifa de 12,5% por conta de uma investigação do trabalho escravo, que também acontece aí a partir do final do mês de julho. O que isso vai representar? Como é que fica o ambiente de negócios por conta dessas medidas? A gente tem que lembrar que uma multinacional, por exemplo, ela vai olhar para os mercados e vai provavelmente escolher um mercado onde não haja esse tipo de tarifa, né, onde os custos para uma exportação eventual não sejam tão elevados. Então, essa preocupação sobre o que isso vai significar ao longo do tempo e que outro tipo de ação e de resposta do governo brasileiro. Então, a gente está falando desse risco também da retaliação que o governo brasileiro pode fazer contra os Estados Unidos. Isso sim, eventualmente, poderia prejudicar as empresas aqui. Então, diante disso, o Ibovespa caiu para 173 mil pontos, caiu 1,24%. E quem mais sofreu foram as ações que a gente chama de blue chips, que são ações de empresas muito grandes e que têm um peso
portanto, alto dentro do índice. Vale, bancos, a gente viu uma queda importante de Petrobras. E o dólar subiu aí 0,40%, também sob efeito aí desse ambiente de mais cautela, de mais preocupação.